Oi pessoal, eu queria compartilhar com vocês aqui três questões interessantes e que nós vemos dentro da cultura e da tradição judaica. Três questões que estão no capítulo 1 de Shemot, Êxodo. A primeira questão fala acerca do crescimento do povo hebreu no Egito. A segunda, a questão das parteiras hebreias, aquelas duas parteiras que não obedeceram ao rei do Egito, mas temeram ao Senhor e fizeram aquilo que estava no coração do Senhor, poupando aquelas crianças. E a terceira questão que eu queria colocar aqui, compartilhar com vocês e que está presente também, que os sábios comentam, é acerca do conselheiro do faraó, o conselheiro do rei do Egito. Em Shemot, Êxodo, no capítulo 1, já no versículo 7, o versículo 7 diz que os filhos de Israel frutificaram, aumentaram, multiplicaram-se e fizeram-se fortes, muito, muito, e encheu-se a terra deles. A primeira coisa que eu queria falar aqui é exatamente sobre isso, esse crescimento, esse grande crescimento que o povo hebreu ele teve naquele tempo que eles estavam no Egito. Quando nós olhamos para o que os sábios falam sobre isso, é muito interessante, porque no original hebraico, essas palavras aqui desse versículo 7, na verdade são utilizadas 6 palavras para expressar esse crescimento do povo hebreu. A palavra no original, essas 6 palavras são Paru, Vaishretsu, Vairbu, Vayatzmu, Bimod, Meod. E essas 6 palavras, os sábios eles dizem que nesse texto foram usadas essas 6 palavras, pois as mulheres, e olha que interessante, eles dizem que as mulheres haviam recebido uma bênção, uma grande bênção do Senhor, uma bênção de fertilidade, para exatamente produzir esse crescimento, trazendo à realidade aquela promessa que havia sido feita a Abraão das estrelas do céu. Então uma bênção tremenda de fertilidade veio sobre as mulheres hebreias naquele tempo, de tal forma, eles dizem, veio de tal forma que as mulheres que estavam dando luz naquele tempo, elas davam luz a filhos sêxtuplos em cada parto. Eram 6 gêmeos que nasciam das mulheres em cada parto que elas tinham. Isso é muito interessante, isso é colocado como a explicação para esse grande crescimento que está inserido nessa palavra, nesse versículo 7, que diz que eles frutificaram, eles aumentaram, eles se multiplicaram, eles fizeram-se fortes, muito, muito, e encheram a terra deles. E aqui eles dizem que foi exatamente isso que aconteceu. As mulheres hebreias estavam tendo em cada parto filhos sêxtuplos. E ainda, da onde vem isso, além dessas 6 palavras que são utilizadas, que serve como base, aonde mais eu posso ver essa confirmação e o que os sábios também ainda falam? E os sábios dizem o seguinte ainda, eles confirmam esse fato de mulheres dando filhos sêxtuplos, né? Explicam que todo o capítulo 1, se você pegar todo o capítulo 1 de Shemot, de Êxodo, a palavra hebreias, né, que em hebraico é Haivriot, né? Essa palavra hebreias, ela aparece 3 vezes nesse capítulo 1. Ela aparece 3 vezes. A primeira aparição dela ocorre lá em Êxodo, capítulo 1, no versículo 15, quando diz que o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, a palavra hebreia aparece aqui, Haivriot. E depois nós temos a segunda aparição no versículo 16, que diz, quando servirdes de parteira às hebreias, vem novamente a palavra Haivriot. E a terceira aparição no capítulo 1 está no versículo 19, que diz que responderam as parteiras a Faraó. É que as mulheres hebreias
novamente nós vemos a palavra Haivriot. E essas três palavras, elas aparecem aqui, isso é o que nos chama atenção aqui nesses três textos, é que se você pegar no original em hebraico, em Êxodo, no capítulo 1, versículo 15, que é a primeira aparição dessa palavra, e depois nós vemos também em Êxodo, capítulo 1, versículo 19, que é a terceira aparição, essa palavra Haivriot, ela aparece escrita sem a letra Vav. Ela não tem a letra Vav ali no meio. Se você pegar o original em hebraico, você vai ver isso. Agora, quando você vê o original em Êxodo, capítulo 1, versículo 16, e esse Êxodo, capítulo 1, 16, fala exatamente do momento em que essas parteiras hebreias estavam no trabalho ali para dar à luz, no trabalho do parto ali daquela mulher hebreia, porque diz no versículo 16, quando você estiver servindo as parteiras hebreias, examine se é filho e mate ele então. Se for filha, deixa que viva. Então, está mostrando o texto que ela está no momento ali do parto, no momento que a criança está vindo à vida. E nesse momento, nesse versículo, a palavra Haivriot, a palavra hebreias aqui, ela recebe, é a única que recebe uma letrinha a mais. E essa letra é a letra Vav. A letra Vav é inserida ali no momento em que as mulheres hebreias dão à luz. Agora, por quê? Por que dessas três palavras hebreias que tem aqui no capítulo 1, por que apenas essa, que mostra o momento em que a mulher dá à luz, por que só nesta palavra nós temos a letra Vav? Os sábios dizem que a letra Vav ela é inserida ali porque, não sei se vocês sabem, nem todos sabem, mas no hebraico nós não temos números como nós temos no português, o número 1, o número 2. As letras, em hebraico, as letras são números. E a letra Vav é o número 6 em hebraico. Então, aquele Vav que está sendo inserido ali, na verdade, ele vem confirmar que elas, no momento ali do parto, elas estavam tendo filhos sextuplos. 6 filhos nasciam em cada parto, e isso seria o que os sábios contam, e isso é passado de geração a geração, falando do que estava acontecendo naquele tempo lá no Egito e que estava produzindo o crescimento do povo hebreu e assim também trazendo à realidade o cumprimento daquela promessa que havia sido feito a Abraão. E vamos adiante. Então nós vimos a explicação do crescimento, que eu queria trazer para vocês acerca do crescimento do povo hebreu no Egito, que os sábios falam. Uma outra questão que os sábios também falam e que é muito interessante é sobre essas duas parteiras que nós temos aqui nesse capítulo 1 de Êxodo. Êxodo capítulo 1, no versículo capítulo 1, versículo 15, ele diz que o rei do Egito falou às parteiras hebreias, cujo nome da primeira, e aí diz o nome delas, o nome da primeira era Shifrá, e o nome da segunda era Puá. No versículo 17 diz, mas as parteiras temiam a Deus e não fizeram conforme o rei do Egito lhes ordenara. Elas mantiveram o menino vivo. E no versículo 21, no capítulo 1 ainda, versículo 21 diz, em virtude de as parteiras temerem a Deus, ele lhes deu casas. O que os sábios contam é que, na verdade, eles dizem que Shifrá, essa primeira parteira aqui, chamada Shifrá, era nada mais, nada menos do que Yocheved, Joquebed, mãe de Moshe. E ela foi chamada, eles ainda explicam que ela foi chamada de Shifrá, pois sempre que terminava ali o parto, ela pegava, a mãe de Moshe, ela pegava a criança que nascia e ela embelezava, ela arrumava, né, aquela criança, deixava aquela criança bonita, bela. A segunda parteira, que aqui diz chamar-se Puá, os sábios dizem que na verdade Puá era Miriam,
a irmã de Moshe. E diz que ela era chamada assim, ela era chamada de Puá, porque ela tinha uma capacidade, um jeito de acalmar as crianças que nasciam quando elas estavam chorando muito, quando elas choravam muito. Então Puá, que na verdade era Miriam, pegava essas crianças nesse momento que elas choravam muito e ela conseguia acalmar essas crianças. Então o que os sábios dizem que essas duas parteiras aqui, que foram chamadas pelo faraó, mas foram tementes a Deus e não fizeram o que o faraó havia pedido para matar os meninos. E elas eram aquelas que trabalhavam ali, ajudavam as mulheres no parto ali. E essa Shifrá era a mãe de Moshe, e ela foi chamada assim porque ela cuidava e embelezava das crianças. E Miriam, irmã de Moshe, era a segunda parteira que ajudava no parto ali, né? E ela foi chamada assim porque ela tinha jeito para poder acalmar a criança que estava chorando muito e acalmar aquele choro da criança. E como a gente vê no texto, diz que por elas terem sido tementes a Deus, é o que diz aqui, por elas não terem feito o que o rei do Egito, que o faraó havia ordenado, e elas receberam uma recompensa por esse temor que elas tiveram. Elas foram, diz as escrituras, que elas foram agraciadas pela bondade divina, porque diz aqui que em virtude, no versículo 21 do capítulo 1, diz que em virtude das parteiras temerem a Deus, ele lhes deu casas. Poxa, será que elas não tinham casa para morar? Que casa? O que o texto está querendo dizer acerca dessa palavra que o Senhor lhes deu casas por elas serem tementes? O que aconteceu aqui? Então, os sábios também explicam que, na verdade, elas receberam uma grande bênção por serem tementes ao Senhor e não fazerem o que o rei do Egito havia pedido. Tanto Joquebed, Yoheved e Miriam receberam essa bênção. E aí diz a Torá diz que em virtude das parteiras temerem a Deus, ele lhes deu casa. E essa palavra casas aqui não significa casa num sentido literal da palavra ali, mas ela simboliza a bênção de que a linhagem de Joquebed receberia. Uma bênção na linhagem de Joquebed e uma bênção na linhagem de Miriam, por elas terem sido tementes. Que bênção foi essa? Porque da linhagem de Joquebed, da linhagem dela, iria vir o quê? O sacerdócio e a tribo de Levi. Então foi uma bênção que estaria marcada na linhagem dela. E por isso a palavra aqui é a palavra casa, no sentido de linhagem, de dinastia. E da linhagem de Miriam viria a casa da realeza do rei Davi. Então foi a bênção que chegou à linhagem, por isso a palavra aqui é a casa, é a linhagem delas, a dinastia delas. Uma seria uma linhagem sacerdotal da tribo de Levi e outra a linhagem da realeza do rei Davi. Por isso que o texto diz que Deus foi bom para as parteiras. E esse é interessante, esse é o resultado de quando nós nos conduzimos segundo a vontade de Deus. Quando nós nos conduzimos segundo a vontade de Deus, as bênçãos do Senhor nos alcançam e aquilo que nós teremos em vida será manifestação da glória de Deus e do propósito de Deus. Isso também o resultado dos nossos atos segundo a vontade de Deus também pode ser visto numa outra história que contam os sábios também utilizando aqui o capítulo 1 de Shemot, de Êxodo. Nós vimos a primeira explicação dos sábios, o que os sábios falam acerca do crescimento. Vimos agora o que os sábios falam acerca dessas duas parteiras, que na verdade se tratava da mãe de Moshe e da irmã de Moshe. E agora nós vamos ver a terceira questão nesse capítulo 1 que os sábios também comentam. Os sábios dizem que quando esse novo rei aqui que surge aqui no capítulo 1, que diz que é um rei que não reconhecia Yosef, diz que esse rei ele sobe ao poder e ele teme aquele crescimento e aquele poder que os hebreus estão
tendo, né, estão conquistando, e aí ele deseja então fazer algo para controlar aquilo, ele deseja escravizar os hebreus. E dizem os sábios que ele tinha 3 conselheiros. O faraó, o rei do Egito, possuía 3 conselheiros, e dentre um desses conselheiros tinha um que se chamava Jetro, Itró. E Itró, ao ouvir a intenção então do rei de escravizar o povo hebreu, ele se levantou contra aquela intenção do rei, não aceitou aquela intenção, falou contra aquela intenção dele ali, e por ele ter feito isso, por ele ter combatido a intenção do rei de agir daquela forma, o rei então, o faraó então, decidiu matar Itró, decidiu matar Jetro. Então diz os sábios que com essa decisão do faraó de querer matar, ele então foge, né? E ele foge então para um lugar chamado Midian. E lá e ele se converte ao monoteísmo e vem a se tornar mais tarde quem? O sogro de Moshe. Porque nós que conhecemos a história sabemos que Moshe, quando sai do Egito, ele vai até a cidade de Midian e lá ele encontra o teu sogro Jetro. E ele se casa com a filha de Jetro. Então Jetro se torna sogro de Moshe, aquele que era conselheiro do faraó e que não aceitou a decisão do faraó de escravizar o povo, e ele agora foge para Midian. E Moshe, quando vai a Midian, então fugindo também do faraó, fugindo do Egito, ele se encontra com Jetro e se torna ali genro de Jetro. Interessante que mais tarde, quando nós vemos o povo hebreu já liberto do Egito e o encontro de Moshe com seu sogro, e a primeira coisa que acontece que nós vemos ali é que Jetro, né, ele era um homem de bons conselhos, por isso ele era conselheiro do faraó. E ele, quando se encontra com Moshe e vê Moshe com toda aquela carga de peso, de atenção àquele grande número do povo, ele dá o quê? Ele dá um conselho e se torna conselheiro do seu genro Moshe. Aquele que era conselheiro do faraó, agora se torna conselheiro de Moshe. Essas são algumas das histórias que nós aprendemos com esses sábios, que nós aprendemos através da tradição e da cultura judaica, da cultura desse povo que, segundo as escrituras, diz que a eles pertencem os oráculos de Deus. Isso é, a eles pertence a revelação dos mistérios, mistérios esses que estão disponíveis. Nós precisamos estar atentos ao que esse povo tem para nos ensinar. E eu quero deixar então aqui esses 3 pontos para que eles venham enriquecer a vida de vocês ao vocês lerem esse capítulo 1 de Shemot, Êxodo. Que o Senhor abençoe a todos.